Olá, Olá, namastê, professora. bom dia, Noeli. Tudo bem? Bom dia, tudo Como é bem? que você está? Tudo bem? Desculpe o nosso É um prazer e é uma honra estar aqui com vocês, conversando. e é um imenso prazer poder receber você aqui nessa sala virtual do Ciência Milenária Indiana. Maravilha. Então, eu gostaria de conversar com você e comunicar ao público, em primeiro lugar, que nós decidimos fazer uma conexão entre a sua escola de Ayurveda e o Ciência Milenária Indiana para um curso, né, de especialização, ou melhor, como é que a gente poderia definir esse curso? É um curso introdutório? Então, professor, nós denominamos, né, aqui no Brasil, nós chamamos de curso de terapeuta Ayurveda. É um curso livre, né? A gente até foi pesquisar em que momento que se passou a usar o termo terapeuta Ayurveda, né? Não, a gente não sabe, porque o Ayurveda em 89, né? Houve o primeiro cursinho de Ayurveda, né? Uma apostila, depois tiveram cursos de 1 mês, de 3 meses, 10 meses, foi evoluindo, né? Não se tinha um nome definido. E aí se passou a denominar, então, terapeuta Ayurveda. Na Índia, né, é um sistema diferente, assim como é diferente no Brasil e assim como é diferente em todos os países, né? Os países vão criando, né, as suas estratégias para a introdução do Ayurveda nos seus sistemas de saúde. Então, o Ayurveda no Brasil hoje, né, ele está incluso nas práticas integrativas. Em 2006, o SUS incluiu algumas práticas, depois mais algumas, e em 2017 o Ayurveda foi incluso, né, como uma prática integrativa e complementar. Então, aqui no Brasil, né, até está tendo um debate sobre isso, né, porque algumas pessoas entendem, né, que o Ayurveda é uma racionalidade médica, né? Nós não entendemos isso, né? Aqui no Brasil, né? Nós entendemos que o Ayurveda o que existe de legalizado, né? De institucionalizado é um terapeuta complementar, né? Então é dessa forma que a gente produz os nossos cursos de formação, e conduzimos o Ayurveda pela nossa escola, né? Eu estava olhando o perfil de vocês lá e vocês diziam uma coisa que eu gosto muito, né? Tarará, tarará, sem modismos, né? E eu acho isso, assim, perfeito, né? Porque o Ayurveda que nós trabalhamos também é um Ayurveda sem modismo, né? Sem invenções, sem criações, sem sensacionalismo, né? Então, é muito bom, né, a gente poder estar, se sentir, né, à vontade num lugar que pensa como a gente a respeito, né, da ciência védica, né, das ciências védicas, né? Sim, para nós também é muito importante trazer as coisas como elas foram descritas nos manuscritos originalmente, sem ficar inventando moda nem nada desse tipo, né? Maravilha. Então, quando vocês entraram em contato com a gente, né, sobre a gente fazer essa parceria, eu gostei bastante, porque entendi, né, que vocês têm o mesmo propósito que a gente e, e poder contribuir, né, com esse projeto, né, com essa destinação que vocês pretendem, né, encaminhar para a Índia, né,
a Índia, a gente tem uma relação de honra, respeito e afeto, né? E então poder estar contribuindo, né? Dessa forma, eu achei assim super bacana, né? Conversamos aqui, enfim, eu acho que essa live, né, professora Cláudia, é mais para tirar dúvidas também, né? Mas podemos também fazer uma breve introdução do Ayurveda no Brasil. O Ayurveda chega no Brasil em 85, né? Antes disso já tinha algumas pequenas pessoas, né, envolvidas com a Ayurveda, mas registros, né, oficiais, digamos assim, a gente tem a partir de 85, quando o Maharishi Yogi, né, vem para o Brasil com alguns Vaidyas oferecendo uma proposta de Ayurveda, né, para o Brasil, assim como fez com outros países. Essa proposta foi feita para todos os estados, né, inicialmente Pernambuco, Rio de Janeiro, Brasília, Goiás, mas só prosperou em Goiás, né? Nos outros países, por desavenças e tal, não prosperou. E foi incrível, né? É porque em 86, 88, né? O Ayurveda esteve no SUS, né? Como uma prática do SUS mesmo, né? Existia um hospital em Goiânia desativado e esse hospital existe até hoje, né? E não totalmente ayurvédico, hoje como recebe, tem um ambulatório da Ayurveda, né, porque houve um desinteresse político depois, mas acontecem práticas integrativas, então o ano que vem a gente faz 40 anos de Ayurveda no Brasil, né. É muito recente, na verdade, né, e Principalmente se comparado à Índia, né? Porque o Ayurveda sim, tem dezenas de milhares. sim, né, na Índia, né, como eu digo, né? A criança já nasce, né, uma criança ayurvédica, porque os pais se preparam para ter uma gestação pelo Ayurveda, pela astrologia, né? Quer dizer, os pais fazem um panchakarma, né? Para que essa criança que venha, né, seja gerada com saúde, né? Toda a gestação ela é cuidada, né, com a Ayurveda. Isso é 100%, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas nem 100% utiliza a Ayurveda no Brasil, na Índia. Sim, não utiliza, né? Porque também utiliza da alopatia, porque tem coisas que só a alopatia resolve, né? E o professor Paulo, que ele conta uma história sempre, ele estava num hospital, um hospital super renomado lá na Índia, no AVP, em Coimbatore, e ele teve uma crise renal, né? E um cálculo renal, e aí o cálculo renal é aquela dor insuportável e tal. E ele estava numa unidade, né? O EFIP tem algumas unidades. Ele estava numa unidade, e aí ele chamaram a médica, né? E ele pensou, o que será que vão fazer comigo e tal. Aí a médica, uma médica ayurvédica, né? Uma vaida, chegou e disse, né, para o auxiliar lá, aplica um Buscopan no venoso. Aí o Paulo disse assim, como assim? Eu estou no hospital médico, vou fazer um Buscopan. Daí a médica disse, sim, é a única coisa que resolve de forma imediata uma dor de cálculo renal, né? Passado a fase da crítica da dor, claro, né? Aí foi tratada medicamente e tal, né? Então é isso, mas eu costumo dizer que o Ayurveda na Índia, né? Ele é um conhecimento que é passado de pai para filho, né? De Mas isso que guru, você está né? falando, desculpa te interromper, é muito interessante, porque às vezes as pessoas, quando elas começam a estudar conosco, né, no Ciência Milenar Indiana, elas descobrem às vezes que existe o Ayurveda
e querem tratar absolutamente tudo, inclusive casos de pneumonia com a Ayurveda. A Ayurveda é uma preventiva, não é? Ela nos mantém em saúde, né? Às vezes, por conta também do avanço de Kali Yuga, da Era de Ferro, a gente tem que entender que tem coisas que, se a gente precisa intervir com muita força, com doenças às vezes muito fortes, é necessário voltar, né, para a alopatia, mas manter a saúde com a Ayurveda, não é isso? Exato. Não, a Ayurveda trata muitas doenças, né? No Brasil, como eu falei inicialmente, assim, né? Nós temos limitações legais, né? Nós estamos, enquanto é, uma terapia complementar integrativa, né? Então, a gente costuma dizer, e até para não criar falsas expectativas, né? A gente não trata doenças, a gente trata desequilíbrios, né? No Brasil, quem trata doenças são os profissionais de saúde, né? Mas, mas sim, o Ayurveda trata muitas doenças, né? Hoje existem hospitais na Índia especializados em câncer com um resultado que nós não alcançamos com a alopatia, né? Por exemplo, reumatologia, doenças reumatológicas, né? O Ayurveda, a alopatia só tem coisas assim, né, para acalmar dor aí numa artrite reumatoide, numa fibromialgia, né? O Ayurveda, ele cura, né? Ele traz resultados. Sim. Esclerose múltipla, por exemplo, né, que o Brasil ainda passos muito curtos, né? Nós temos o caso, por exemplo, aqui da Laura Pires, né, que não é uma história inventada, ela estava numa cadeira de roda, né? Estou falando da Laura Pires porque é uma pessoa que a maioria conhece pelos seus livros, né? Então, o Ayurveda trata a doença, sim, mas nós aqui no Brasil, a gente tem limitações, né? Por exemplo, os panchakarmas feitos aqui no Brasil são feitos de forma irregular, né? Totalmente em desconforme com o que é feito na Índia, né? Então, a gente, por exemplo, não recomenda para ninguém fazer panchakarma aqui no Brasil. Panchakarma é uma coisa muito séria, né? Parece bobagem. É só produzir um vômito. É só produzir uma diarreia. Não, né? É um processo muito sério. Resolve, por exemplo, agora em fevereiro, né? A gente leva um grupo de estudantes para a Índia. Foi uma aluna. Ela estava em tratamento de câncer, ela passou por um panchakarma, ela voltou, os resultados dos exames dela, quando ela voltou, super positivos, entrando em estado de remissão, né? Então, o panchakarma, ele é né, tem uma eficiência muito grande, mas não dá para tu fazer da forma como é feito aqui no Brasil, por alguns profissionais, e profissionais médicos, inclusive, de total irresponsabilidade, né? Então, mas eu acho que, né, o que eu gosto do Ayurveda, e é o que nós podemos fazer aqui no Brasil, né, é essa coisa de promover a saúde, né? Porque na medicina contemporânea, né, os estudantes de medicina, né, eles não são preparados para levar saúde para os pacientes, eles são preparados para tratar a doença, né? Então, aí se vê, né, toda essa parte, né, incrível que o Ayurveda vê. Hoje, por exemplo, tem uma turma tendo aula, né? E a aula desse final de semana é sobre dinacharya, rotinas diárias, né? E aí são coisas pequenas, tipo raspar a língua, né? Beber um pouquinho de água morna de manhã em jejum para acordar o Agni, né? O sistema digestório, né? Fazer uma oleação. No Ayurveda se diz, né? Que se tu todas as noites, antes de dormir, olhar a sola do pé, né? Com óleo de gergelim, você ganha 10 anos de vida.
né? Então, esses cuidados básicos, né, eles mudam muito a questão da qualidade de saúde, né? Eu hoje, eu sou uma pessoa com 62 anos, né? E eu estou no Ayurveda há 16 anos. Então, eu vejo assim, eu faço um paralelo com minha família, né? Com as pessoas da minha família que estão na minha faixa etária. Tá todo mundo lá tomando antihipertensivo, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que, né? Eu sou uma pessoa, né, que não usa nenhum medicamento, né? E, e assim, né, fazendo coisas simples, né? Fazendo esses procedimentos do tipo oleação, né? Cuidado com alimentação, né? Às vezes o pessoal tem muito medo de entrar no Ayurveda, né? E dizer assim, bah, não vou mais poder fazer nada. Não, muito pelo contrário, né? Você vai poder continuar levando. Se você está bem, é porque está tudo bem, né? Mas o Ayurveda é fácil, né? O pessoal diz também assim. Também aí entra a questão dos influencers, né? Do modismo. Tem que comer arroz basmati, que custa lá R$ 20 o quilo, né? O Ayurveda nunca disse isso, que tem que comer arroz basmati, né? Tem que comer um arroz branco, né? Aquele que tem perto da sua casa, né? O Ayurveda, então às vezes o pessoal fica com muito medo, né, de vir para o Ayurveda eu vou ter que mudar toda a minha alimentação. Não, você vai adequar a sua alimentação, né? E a partir do autoconhecimento, você vai saber o que é bom para você naquele dia, naquele momento, né? Porque tem isso também, né? A vida não é uma coisa permanente, né? Nem tudo é bom para todo mundo o tempo todo, né? Então acho que Muda isso muda, né? às vezes. Tem a questão do clima, né? Sim, as estações do ano, né? Por exemplo, eu sempre gosto de contar essa história. Teve uma médica indiana que passou um período com a gente, uma Vaidya, e aí a gente estava num restaurante indiano e tal, e aí foi servido lá várias frutas e tinha manga, e ela disse, eu amo manga, né? Mas ela não comeu manga. E aí a gente ficou curioso e perguntou para ela, mas a senhora disse que amava tanto manga, por que não comeu? Aí ela disse, porque aonde eu vivo, né, essa não é uma época de manga. Então isso não vai fazer bem pro meu, né, pro meu organismo. E que é muito isso às vezes. Às vezes o pessoal acha que comprar frutas importadas, né, que comprar produtos importados. Não, gente. O Ayurveda diz assim, você deve comer aquilo que for da estação, aquilo que for produzido aonde você mora. É porque é ali que está a grande sabedoria do Ayurveda, né? As pessoas, acho que elas têm dificuldade de entender isso, né? A natureza já está produzindo aquilo que a gente precisa comer e acessar, né? De acordo com o que está acontecendo, com o inverno, com o verão, né? Tudo Exatamente. isso. Exatamente. Por exemplo, agora eu estou no sul, né? Estou no sul de Santa Catarina. Aqui nem faz tão frio, mas agora está fazendo um inverno bem frio. E assim, é a estação das bergamotas, né? Das pocãs e tal. Qual é a sabedoria, né? No inverno, o teu sistema imunológico baixa, resfriados e tal. Tá ali cheio de vitamina C para você consumir, né? Então, o Ayurveda, né? O objetivo da Ayurveda e concretizar o Ayurveda significa, né? Você está em harmonia com os ciclos da natureza. Vem daí a questão, né? De você acordar antes do sol nascer, né? Você dormir quando o sol se põe, né?
Por quê? Porque tem uma razão, né? Você acorda antes do sol nascer, é claro que estou tirando a questão espiritual aí né, do acordar antes do sol nascer, estou pegando só a questão do Ayurveda estrutural mesmo. A questão, por exemplo, né, se você levantar aí entre 5 e 7 horas, né, é um horário vata dentro do Ayurveda. Ar e éter, né, que são os elementos do movimento. Então você vai estar em movimento, né? Você vai ter um dia em movimento produzindo. Agora, se você levantar às 10 da manhã, você já levanta num horário que é considerado Kapha, que é terra e água, os elementos, né? Que terra e água, né? É lento, mais etágico, né? Aquela pessoa mais devagar. Aí Deus acabou teu dia, né? E a gente ouve muito isso. As pessoas dizem, se eu levanto às 10 horas, o meu dia acabou. Não, exatamente, não faz nada, né? Os horários de alimentação, né? Entender, né? No Ayurveda a gente diz que você só deve consumir, né, alimentos, né, quando você sentir fome. Isso significa que a tua capacidade digestória está ok, você já digeriu, né, já digeriu o que você comeu. Porque o que, que acontece? Eu faço uma comparação minha chula aqui, tá? O nosso sistema digestório, nosso estômago, né, e tudo que compõe ali é uma panela de pressão, né? E tá ali, né, fervendo, quebrando moléculas e tal, né? E aí você ainda está nesse processo e aí você, né, coloca um outro alimento, quer dizer, vai parar, né, esse fogo digestivo, né? E vai ter que começar todo o processo de novo, né? Isso interrompe a cadeia. E aí é uma dificuldade, né? Às vezes, as pessoas né, tinha aí, agora eu acho que isso já nem está tão na moda, mas não sei, né? Me desculpe os nutricionistas, né? Você tem que comer de 3 em 3 horas, né? Para perder peso e não sei mais o que, não sei mais o que. Não, você só deve se alimentar quando o teu sistema, quando você sentir fome, né? Mas é fome real. Não é aquela fome de gula, né? Porque cada pessoa, tu dizia no início, né? Ou não, acho que eu li sobre algum vídeo de vocês, né? Que cada pessoa ela é única, né? E isso é uma questão de Deus, entendemos isso, né? Mas o Ayurveda ele justifica muito isso. Porque quando há, né, a junção do óvulo e do espermatozoide, você traz características do seu genitor, né, ou pai ou mãe, e aí vai estar definido, né, a partir dos elementos, porque no Ayurveda é tudo baseado nos 5 elementos, né, Panchamahabhuta, 5 grandes elementos: ar, éter, fogo, terra e água, né? Então, a depender dessa constituição, se você tem mais o elemento fogo ou mais o elemento terra e água, né? É que o teu organismo vai processar as coisas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma constituição maior, uma predominância maior em fogo, né? Fogo é tudo que transforma, né? O metabolismo. Então, esse processo de metabolização dos alimentos ele vai acontecer mais rápido, né? Então a pessoa almoçou, dali 2 horas ela já vai estar com fome. E essa fome é real, né? Agora, se a gente pegar uma pessoa que tenha a predominância dos elementos terra e água, né? Terra e água, quem tem essa predominância, normalmente tem pouca predominância do elemento fogo. Então, o sistema digestório dela é mais lento. Então, ela come e ela fica horas, né, com aquela sensação de empachamento, de que não fez a digestão. E as pessoas costumam dizer também, e aí
as pessoas, em função dessa falta do fogo, né? Essas pessoas com predominância terra e água, né? Ou em desequilíbrio nesses elementos, costumam dizer assim, eu como uma alface e ganho peso. Realmente, né? A pessoa come uma alface e ganha peso, né? Porque o sistema digestório dela é muito lento. Então fica tudo ali, né? Parado. Então, quando voltando só um pouquinho, né? Quando há essa junção do óvulo e do espermatozoide, e por isso, né, que no Ayurveda, para que haja, né, uma gestação, os pais se preparam antes, né, para que essa criança venha com saúde, venha no momento adequado, astrológico, né? Toda essa questão. A partir desse momento que do nascimento e tal, está determinado, né? O que essa pessoa é claro que tem, né, os elementos externos, né, onde você vive, com quem você vive e tal. Mas a essência, né, a essência da pessoa não muda, né? E ela vai ter as características ou de vata, ariéter, né, predominância dos elementos ariéter, pita, predominância de fogo com um pouquinho de água, né, e kafa, terra e água. É claro que todos nós temos todos os elementos, né? Um em maior quantidade e o outro em menor quantidade. Mas a partir desse momento, né, a gente sabe, por exemplo, como que essa pessoa age emocionalmente, como que ela age, né? Como que quais as possíveis desequilíbrios que ela vai ter na vida, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. As pessoas que têm muito elemento ar e éter na sua constituição, né? Eu vou pegar só a parte emocional, né? Ar e éter, né? Ar é movimento, muito movimento, né? Então, aquelas são as pessoas muito criativas, mas a cabeça dela né? A gente diz que costuma, também usando um termo chulo, né? Fica macaqueando, né? De um galho para o outro. É muito excesso de pensamento, né? E isso acaba levando a frustrações, a ansiedade, né? E isso vai gerando, né? A sono irregular, vai gerando processos que lá, né, na metade da idade, mas no final, vai acabar gerando, se não tratar, né, desequilíbrios mais sérios, né, como síndrome do pânico, né, esclerose múltipla, demência, Alzheimer, Parkinson, né, que são doenças muito relacionadas aos elementos ar e éter, né. Então, a gente sabendo disso, a gente já pode ir fazendo toda uma prevenção, né? Falei demais, né? Deixa o pessoal perguntar. É importante a gente entender um pouco, ter uma panorâmica, né? As pessoas são muito interessadas em entender qual é o dosha delas, né? Quais são os elementos que elas têm, como funciona o organismo. A gente, por exemplo, no Ciência Milenar Indiana, no dia a dia, a gente fala muito de Ayurveda. Né? E a gente tem até piadas de Vata, né? As piadas de Pitta, as piadas de Kapha, né? Porque existe um comportamento que se repete, e é uma chave de leitura fantástica da realidade e também da própria saúde. Né? O que eu devo comer, o que eu posso comer, como eu me comporto, e às vezes como, por exemplo, uma pessoa que é muito pita acaba ficando se ela come muita pimenta, né? Então, Exatamente. uma coisa fundamental para a gente viver. Eu acho que entender, pelo menos ter uma alfabetização de Ayurveda, é fundamental para a pessoa poder sobreviver consigo mesma e até no trabalho, porque você vai entender como uma pessoa que tem determinadas características físicas funciona, como que ela vai interagir com o trabalho, em que posição ela está numa empresa, numa sociedade, num grupo de estudos, no que quer que seja. Né? A Ayurveda é fundamental. Além de me entender com a Ayurveda. Eu costumo dizer, Cláudio, que assim, ó,
para mim, o benefício maior que o Ayurveda trouxe foi exatamente isso que tu está falando, né? É o não julgamento das pessoas, né? Porque às vezes, se tu conhece, né, a predominância dos elementos na pessoa, tu sabe o que esperar dela. Como que ela vai se comportar em determinada é, situação, Hum. né? Por exemplo, né, o Pita, né? O Pita, né, é regido pelo fogo, o fogo queima, né? Então, às vezes é que dentro de essas piadinhas, né? É muito comum, a gente também faz, né, na brincadeira, assim, né? Tá muito pitona, né? Mas isso é só em tom de brincadeira mesmo, né? A pessoa, quando ela está muito agressiva, por exemplo, ela tem o elemento fogo como predominância. E ela está muito agressiva, né? Porque a agressividade é uma necessidade desse elemento para ela ter atitudes, para ela fazer coisas, para ela ser objetiva, para ela ter clareza, né? Então, na verdade, são qualidades. Aí a gente fica pensando, são defeitos. Não, isso são qualidades em equilíbrio, né? São defeitos em desequilíbrios. Mas eu, por exemplo, sou uma predominante do elemento fogo, né? Então, às vezes, no meu autoconhecimento, eu sei quando eu estou passando dos limites, né? Quando a minha assertividade está se tornando uma agressividade, né? Então, eu sei que tem que ir lá pegar uma água de coco, pegar uma fruta doce, né? Ir lá tomar um chá amargo, né? Que são os opostos aí que vão reduzir o meu fogo. E aí fica tudo bem, né? Não existe, às vezes a pessoa diz assim, o vata, né? O vata, porque o vata, né? Como ele tem muito esse elemento ar, ele, né? Tá sempre em movimento, né? Se bate em tudo, esquece tudo, né? Esquece o que comeu ontem, esquece de comer, começa 10 projetos ao mesmo tempo, né? E aí, só que acha que, não, eu sou fora da casinha, eu sou desorganizado. Não, você só está em desequilíbrio, né? O Ayurveda traz todos os elementos para você equilibrar. E ser um vata, né, é uma coisa incrível. É uma pessoa alegre, é uma pessoa criativa, né? Então, a gente precisa, né, ter esse conhecimento, Sem dúvida. principalmente para lidar com a gente mesmo, né, e para lidar com os outros também. Por exemplo, o Kapha, né, o terra e água. Se a gente pensar assim, eu estou falando aqui para leigos, né, gente? Isso aqui não é uma aula. Aliás, eu não sou professora, eu não dou aulas, né? Nunca dei uma aula sequer na minha vida. Mas, por exemplo, se a gente pegar a terra e a água, juntar, isso vai dar um barro, né? Isso é denso, é pesado. Então, eu costumo dizer que são aquelas pessoas que caminham devagar, elas falam devagar, elas abraçam demoradamente, né? É tudo é lento, para processar é lento, né? Mas guarda também, guarda tudo, tem uma memória incrível, né? Mas se tu disser se tu, sei lá, aconteceu uma situação e se tu, por algum motivo, ela se sentiu ofendido, né, ofendida, ela vai guardar essa ofensa e vai te cobrar daqui a 20 anos, né? Olha, naquele dia você estava com essa roupa, sentado nessa cadeira branca e você me disse isso, 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 né? Então, ela guarda, né?
as coisas, e por isso ela entra em sofrimento, né? Mas o CAFO, terra e água, né? Água, terra, são os responsáveis pela nossa amorosidade, né? Por isso que eu disse, são as pessoas que abraçam demoradamente, né? A gente, quando abraça uma pessoa CAFA, né? São aqueles abraços que a gente não quer sair nunca mais. Eles realmente abraçam a gente, né? Enfim, tem inúmeras características, né? A gente começa pela unha, né, e vai até o pé, né? São características das predominâncias. E conhecer, né, o Ayurveda, conhecer a forma como a gente pode equilibrar esses desequilíbrios, né? Faz a gente ter uma saúde equilibrada, né? A intenção do Ayurveda é que a gente viva, né, quando foi escrito, né, há 5.000 anos, que a gente vivesse 100, até os 100 anos, né, com saúde, né? Hoje, imagino que já tenha mudado esse conceito e que o Ayurveda espera que a gente viva 120 anos aí com saúde, né, com uma mente saudável, né? Então é isso, gente. Podemos ver se tem alguma pergunta aqui. Vamos abrir para perguntas e eu queria também explicar que, né, com a nossa conexão, as pessoas que fizerem o curso através do Ciência Milenar Indiana com a escola Satya, que ele dirige, vão estar, um terço do valor do curso vai para esse projeto de caridade que a gente está dando no Ciência Milenar Indiana, que é a compra desse terreno para uma escola, né, para crianças carentes na região da Bengala Ocidental, né? Então, Deixa eu só, Cláudio, deixa eu só explicar um pouquinho antes também para o pessoal. É que assim, né? O Ayurveda hoje, como eu disse, né, o ano que vem vai fazer 40 anos, a gente pretende fazer um evento, né, para comemorar, né, são 40 anos, mas o Ayurveda estruturado, assim, né, tem aí 15 anos, 20 anos que começaram os cursos de formação, né? Então, tem muita gente que se forma, né, e no outro dia tá dando aula e enfim, né? Então tem muita coisa no mercado, né? Principalmente depois do advento aí da internet, né? Ficou muito fácil, né? Produzir em cursos. O que eu quero dizer com isso para vocês é que a nossa escola tem, assim, a gente tem muito cuidado com a Ayurveda, né? E também, porque como a gente tem aí 15 anos em formação de terapeuta Ayurveda, a gente já viu o que funciona, o que não funciona, né? E a gente vai sempre adaptando e oferecendo, né, uma estrutura sempre melhorada para os nossos alunos. Uma outra coisa que a gente considera muito importante também é a qualidade dos professores que ministram as aulas, tá? Esses dias eu vi na internet uma divulgação de um curso de Ayurveda, e era lá um valor irrisório e tal, e aí eu pedi de informação, quem são os professores? Aí a pessoa me respondeu, olha, a gente não pode divulgar o nome dos professores por causa do contrato que a gente tem com os professores. Não imagine a situação, né? Então, os nossos professores são todos, né, advindos, tem cursos também, por exemplo, o professor Eric Schultz, diretor do Instituto Naradeva, né, que vai fazer 30 anos, eles têm uma escola de formação também, o professor Danilo Carneiro, que né, ele é o pioneiro, ele estava junto com os indianos em Goiás, né, em 85, então ele aprendeu diretamente com os Vajras.
Sou Danilo Maciel Carneiro, tenho um único livro aí escrito, né, sobre Ayurveda, é um dos nossos professores. O professor Fábio Goulart, que também tem uma escola, né, tem um Instituto Ayurveda, no Rio de Janeiro, e a professora Vanessa, que também tem curso. E então, assim, os nossos professores têm outros cursos, mas eu consegui juntar eles, né, no nosso curso. Então, a qualidade, né, a experiência desses professores numa sala de aula, e principalmente de forma online, né, essa experiência no formato online conta muito. A gente nunca pensou ter cursos online, né, no Ayurveda. Parecia uma coisa muito distante, assim. Mas na pandemia, né, veio e a gente estava com cursos regulares presenciais acontecendo, e aí, né, vamos experimentar. E funcionou, né? A gente montou um sistema, né, uma estrutura assim, bem consistente. As aulas teóricas, ok, tudo bem, né? Não tem dificuldade nenhuma. Mas o Ayurveda tem muitas práticas corporais, né? Tem a Abhyanga, que é uma oleação, a gente não chama de massagem, né? Que são as oleações com óleo. Tem a Udvartana, que são, né, massagens com ervas, pós. Tem a Shirodhara, que é o fluxo do óleo contínuo, né? Que a gente trata as doenças de desequilíbrio vata. Tem as pindas, que são umas trouxinhas que é feitas, né, com ervas e medicadas. Tem os bastos, que são umas pocinhas feitas com farinhas, né, e colocado óleos. Tem náusea, que é colocar óleo no nariz, né, para tratar todo o sistema e também para os desequilíbrios de vata, né, porque tudo que a gente fizer aqui do pescoço para cima está tratando os desequilíbrios de vata. Enfim, todos esses procedimentos, né, acho que montou um sistema de demonstração, né, com videomaker produzindo. Então, assim, e o que para nós acabou, depois a gente avaliando, né, até interessante, porque numa aula presencial, por exemplo, a Bianga, né, que é a massagem, né, é a olhação, né, tu tem que olhar todo o corpo e tal, tem algumas posturas. Numa aula presencial, tu vai lá, tu vê, tu fez, e tu vai para casa, né? Se tu não colocar, chegar em casa e já colocar em ação, tu vai esquecer. No curso online, o que que acontece? Elas são minuciosamente demonstradas e fica gravado. E você pode assistir quantas vezes quiser. Aí você vai ter o teu paciente lá, né? Você vai deixar o seu computador aqui do ladinho, se tiver dúvida, vai dar uma olhadinha, né? Em treinamento, né? Isso é treinamento. Então, nós achamos que funcionou super bem. Além disso, né? Além disso, nós temos uma estrutura aqui na escola, né? A gente até está mudando, está fazendo uma construção melhor agora. E a gente recebe normalmente 2 ou 3 vezes por ano grupos de alunos para fazer imersão aqui de 4 dias, só para as práticas corporais. Aqui em Tubarão, né? A gente só cobra o valor de alimentação e do professor, a gente não cobra hospedagem, né? A hospedagem é uma seva nossa, é um servir, né? Para os nossos alunos. Fica em Tubarão, Santa Catarina, né? O pessoal que está ouvindo, que não sabe onde é. Tubarão fica a 70 quilômetros de Florianópolis. Então, a gente organiza transfer e tal. Então, o pessoal que chega ao final do curso e não se sentiu seguro com a demonstração das práticas corporais, né? E ele quer trabalhar com as práticas corporais porque tem também diversos interesses, né? Não, eu só quero para a minha saúde, eu não vou ser um terapeuta, eu não vou trabalhar com as práticas corporais, eu vou só trabalhar com a parte clínica, digamos assim, né? De fazer as avaliações, montar programa e tal. Mas eu não lido bem com as terapias corporais, então
Mas para aquelas pessoas que têm esse interesse, também saber como que funciona, como que é uma sala de terapia, né? O que que tem, qual é os utensílios que tem, como que é uma maca, como que é os olhos, como que, enfim, né? Tem essa possibilidade sempre, normalmente 3 vezes por ano. A gente faz aqui na escola 4 dias, então, né? É opcional, claro. E também pode fazer a qualquer momento, né? Não é? Mas eu sempre digo, deixe chegar ao final do curso para avaliar isso, a sua real necessidade, tá? Então, as aulas começam agora dia 13 de agosto, são 17 meses, que a gente chama de 17 módulos. As aulas acontecem sempre no primeiro final de semana do mês, não muda isso até o final, a não ser que ocorra uma situação de urgência, nunca trocamos até hoje, né? Mas porque no segundo final de semana eu tenho outra turma e no terceiro outra turma, ou os professores têm, né? Então, essa turma aqui, ela vai acontecer sempre no primeiro final de semana de cada mês, né? É sábado e domingo, das 9 às 18 horas, tá? Aí tem, a cada 1h30 se faz um intervalo, né? Intervalo para almoço de 2 horas. Essas aulas, elas acontecem em tempo real, tá, gente? Não é aula gravada, é em tempo real, porque isso também faz uma diferença muito grande. Eu estou vendo aí muito curso de aula gravada, né? Então, o nosso curso, ele é de aula, digamos, sim, presencial, né? O professor interage, o professor pode abrir a câmera a hora que tu quiser, perguntar, né? Ou o professor combina, olha, vamos deixar as perguntas para o final, né? O chat com os alunos. E também, na segunda-feira posterior às aulas, a gente encaminha para todo mundo, independente se tu participou ou não, né? A gente encaminha a gravação dessa aula, que fica disponível por 6 meses depois que termina o curso, tá? Além disso, alguém perguntou aqui, agora já passou, a questão de mentoria. Então, a gente tem uma vez por mês, agora eu não me lembro qual terça-feira, eu acho que é a terceira ou quarta-feira, ou quarta, terça do mês, é sempre terça-feira, tá? A gente tem uma mentoria coletiva, que é das 7 às 9 da noite. Essa mentoria, a gente costuma dizer que é o coffee break dos cursos presenciais, né? É uma roda onde todo mundo pode perguntar sobre a aula anterior ou sobre a aula anterior ainda, ou então, tem uma dúvida ou uma situação, quero discutir, né? Então, eu digo que a mentoria é uma roda de conversa, aonde a gente constrói conhecimento também, monta os estudos de caso, né? Traz o estudo de caso, alguém lá, eu estou tratando uma pessoa, né? Estou tratando não, ou eu mesma, né? Eu tenho refluxo, eu tenho azia, eu tenho gastrite, eu estou com lesão na pele, eu estou com meus olhos muito irritados, né? O que eu posso fazer, né? Então vai construindo junto com os alunos e junto com o professor. É um professor que acompanha o curso inteirinho, as mentorias, né? Que é para poder entender a evolução do grupo, né? Então a mentoria ela é coletiva. Apostilas para cada módulo, apostilas digitais, vai na quinta-feira, sempre anterior às aulas. Valor, alguém tinha perguntado aqui, valor R$ 349, tá, pessoal? Esse valor a gente está mantendo, inclusive, o mesmo valor da última turma que foi em agosto. A gente entende que é um momento que a economia, né, não está assim tão boa, né? Nós
Nós somos uma empresa familiar, tá? Sou eu e meus filhos que administramos a escola e o Ayurveda não é um negócio para nós, né? O Ayurveda é uma forma que a gente tem, né? Ter os cursos e ter todos os eventos que a gente tem, é uma forma de divulgar, né? Esse conhecimento. Assim como a ciência indiana milenar existe para errei o nome. É assim mesmo? Ciência indiana milenar, né? Ciência milenar indiana. Você trocou a... Isso. Isso. Assim como o objetivo de vocês é propagar e divulgar, né, os textos clássicos do Vedas, né, toda essa ciência milenar de 5.000 anos, assim somos nós, né? O meu objetivo, eu sou uma pessoa aposentada, eu trabalhei no judiciário 25 anos, né? Não sobrevivo do Ayurveda, então sobrevivo dos meus anos que eu me dediquei, né, ao judiciário. Então, né, a gente não tem aquele interesse, né, financeiro preponderante, né? Primeiro as outras coisas. Pode se inscrever após agosto porque as aulas ficam gravadas? Então, o ideal é que você já se inscreva, né? Porque de qualquer forma, se você se inscrever depois de agosto, você vai pagar a mensalidade de agosto também, né? Então, o ideal é que já se inscreva, a gente faz uma aula introdutória, né? Eu não me lembro agora que dia, possivelmente seja dia 28, eu acho. Tem uma aula inaugural, onde a gente coloca para os alunos, né, toda a estrutura do curso, né? Então, o ideal é que se inscreva antes. Os pagamentos, né, não tem taxa de inscrição, os pagamentos são feitos por boletos bancários, que vai mês a mês para o seu e-mail. Os pagamentos, eles devem ser sempre anteriores às aulas, né, que é dia... Então, como é sempre o primeiro final de semana, né, os pagamentos devem ser feitos até dia 30 do mês anterior. Então, por exemplo, essa aula de agosto, que será dia 3, né, os valores devem ser pagos dia 30 de julho. Quanto tempo dura o curso, Marcelo? 17 meses. Tá? A gente tem também uma preocupação com estudos continuados, né? Por exemplo, agora a gente está oferecendo para os nossos alunos uma parceria com a escola Instituto Adipati, né? E mais uma entidade da Índia, de Kerala. A gente está oferecendo um curso de especialização em mente, né? Psicologia e psiquiatria no Ayurveda. É a primeira vez que isso acontece no Brasil. Tem cursos de Ayurveda que nem falam em saúde mental, né? Porque não tem profissionais com capacidade, né? Ainda, né? Como eu disse lá no início, né, gente? O Ayurveda é um bebê, está em construção, né? A gente vem construindo e nós aí, né? Os mais preocupados com a Ayurveda no Brasil, digamos assim, né? Em 2018, nós criamos o Conselho Nacional de Autorregulamentação de Ayurveda. Eu faço parte desde o início, hoje eu atuo como vice-presidente, né, no sentido de cuidar do Ayurveda, né? De cuidar para que não haja, né, enfim, charlatanismo, né? A gente sabe que nessa questão espiritual e quando envolve, né, a questão da espiritualidade, né? Como envolve o Ayurveda, né? O Ayurveda cuida do corpo, da mente, da alma, de Atma, né? Quando envolve essa questão, é bem fácil, né? Ludibriar, pegar as fragilidades das pessoas, né? Então a gente cuida bastante disso. Então, eu
costumo dizer que nós nos consideramos uma escola guardiã do Ayurveda no Brasil, né? E até porque nós levamos nossos alunos para estudar na Índia também, né? Os grupos que querem ir para estudos avançados. Um dos hospitais que a gente leva os alunos para estudar é no Instituto Chakrapani. E não sei se você sabe, mas na Índia existe um ministério, né? Assim como existe aqui no Brasil os Ministérios de Educação, Trabalho, Saúde, Assistência Social, enfim, né? Na Índia existe também os ministérios e existe um específico, né, que se chama Ayush, que cuida do Ayurveda, Yoga, né, e outras duas medicinas, Siddha e Unani, que são medicinas reconhecidas, né, que são medicinas populares também, e da homeopatia. E uma das escolas que a gente leva nossos alunos é o Chakrapani, né, e o tutor Kotecha, que ele é o secretário-geral do Ministério da Ayush, né. Levamos nossos alunos também para o AVP, que é uma escola que tem 70 anos dedicada ao ensino no Ayurveda, né? E então a gente tem muita responsabilidade, né? No que fala, no que diz, no que produz, no que repassa, né, para os nossos alunos, porque, né, não é que eles fiquem nos fiscalizando, policiando, né? Mas a gente tem o maior cuidado com isso, né? Não só por causa disso, mas porque o Ayurveda é assim, dessa forma, né? Não existe invenção no Ayurveda. O Ayurveda é feito assim há 5.000 anos e dá certo, então por que eu vou inventar, né? Vou criar uma situação, né? Então é isso. Muito bom. Eu não sei se tinha mais alguma pergunta aí que eu não respondi. Se alguém faz mais alguma pergunta, então. Como fazer inscrições através do Ciência Milenária Indiana? Como fazer as inscrições através do Ciência Milenária Indiana? É só vocês escreverem para a nossa página ou para o nosso número WhatsApp. Isso. Alguém pode... Eu vou. Hoje de tarde já vai estar, né? Vocês vão receber uma ficha que vai estar escrito nessa ficha, uma ficha de inscrição, vai estar, né, lá registrado, né? Parceria. E aí vocês preenchem essa ficha e nos encaminham. E aí o resto é tudo igual, né? Vocês são alunos nossos, vocês entram no grupo do WhatsApp, vocês falam comigo, né? E a única coisa que é questão é de repasses, né? Que a gente vai fazer conforme o combinado aqui para esse projeto, né? Aí é uma relação nossa com a ciência. Mas a partir do momento que eu recebo a inscrição de vocês, né? E que vai ser repassada pelo pessoal responsável aí pela ciência, né? Você já entra no nosso grupo e aí continua tudo igual. Então, o CMI vai fornecer também esse módulo de inscrição. Vocês vão preencher dizendo que vieram através do Ciência Milenária Indiana, o que faz com que esse valor vá... Isso, Cláudia. A gente manda uma fichinha de inscrição onde vai estar descrito, né? Parceria Ciência Milenária Indiana. E aí a gente sabe aqui e faz o controle, né? A gente sempre... A gente prima muito pela transparência, né? E então todo mês vai ser mandado uma relação, né, dos alunos que estão. Então é importante também, né, que vocês que vêm, né, pela ciência e como isso faz parte de um projeto, né, que vocês não desistam no meio do caminho, né, porque isso vai diminuir os recursos, né, para esse projeto aí. Estudar o Ayurveda é uma coisa que eu quero dizer para vocês. Estudar Ayurveda, e vocês que já estudam os Vedas, né? Vedanta, e toda essa parte ali que eu vi no Instagram, no Facebook do grupo de vocês, né? Vocês sabem que tem um grau de dificuldade, né?
eu costumo dizer que fazer Ayurveda não é tu ir lá fazer um cursinho de final de semana e sei tudo e sair aplicando, né? Exige comprometimento, né? Exige tempo, né? Às vezes o pessoal diz assim, vou parar o curso porque eu tô sem tempo. Tempo é uma coisa que a gente programa, né? A gente programa o tempo para trabalhar, a gente programa o tempo para ficar com os amigos, a gente programa o tempo para, sei lá, para ir no shopping, para ir fazer um lanche, né? A gente, né? O tempo é uma questão de programar. O pessoal às vezes diz, não consigo fazer minhas práticas espirituais porque não tenho tempo. Não, o tempo a gente programa, a gente orça, né? A gente não orça o dinheiro, a gente não programa o dinheiro, a gente, né? Então, né? A gente tem que ter uma disciplina, né? Para estudar Ayurveda. Tem mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Deixa eu só passar, então, o número de WhatsApp do Ciência Milenar Indiana para as inscrições. Tá, deixa eu só responder essa pergunta. Caso os alunos queiram avançar nesse conhecimento e ir para a Índia, existe um lugar onde os lugares... Sim, nós temos 3 escolas que a gente leva os nossos alunos para ficar. Porque assim, né, gente? A gente, quando pensa em Índia, a gente pensa assim, Índia é todo mundo espiritualizado, todo mundo, né? É todo mundo certinho. Não, tem um monte de indiano malandro, né? Assim como tem no Brasil. Então, assim, né? Não é em todo lugar que pode ir, não. Então a gente indica, né? A Maria perguntou: posso atuar na área médica? Sim, você pode atuar na área médica como uma prática integrativa complementar, né? Que é isso que eu estava falando no início, né? O Ministério da Saúde, em 2017, ele reconheceu a Ayurveda como uma prática integrativa e complementar, né? Que está no SUS, e se está no SUS, pode ser feita também no privado, né? Mas você não vai ser uma médica ayurvédica, né? Você vai ser uma médica normal e que vai usar o Ayurveda como um cuidado integrativo dentro dos teus atendimentos. Respondi, Mariana. É porque tem pessoal da área médica, né, gente? Porque tem umas coisas assim, né? Eu estou fazendo um curso de medicina Ayurveda. Não, você não está fazendo um curso de medicina Ayurveda. Você está fazendo um curso de terapia Ayurveda. Curso de medicina Ayurveda, por hora, só existe na Índia. Se você quer se tornar um médico ayurvédico, vai para a Índia, faz um curso lá. Hoje existem bolsas, né? Existe uma parceria entre o governo indiano e o governo brasileiro, né, em algumas universidades, e nós temos hoje, acho que 6 ou 7 brasileiros, né, estudando na Índia, fazendo medicina lá, bacharelado, né? São 5 anos e meio. Então, aqui, como que se coloca no mercado, né? Você pode se colocar como terapeuta Ayurveda, ou eu sou nutricionista, né? Eu sou nutricionista ayurvédica? Não, porque o teu conselho não vai aceitar, né? Teu conselho de nutrição, no caso, né? Não, você vai colocar lá nutrição, né? Nutrição, eu sou nutricionista, Ayurveda e as outras coisas que você faz, né? O Conselho de Nutrição, por exemplo, ele exige que para você prescrever Ayurveda, né, você tenha 300 horas em dietoterapia ayurvédica e 200 horas em fitoterapia, né, ayurvédica. Porque os conselhos também estão começando a disciplinar essa questão das práticas integrativas, né? A enfermagem, o Conselho de Enfermagem recentemente também divulgou uma portaria dizendo, olha, para você fazer reiki, você tem que ter, sei lá, 80 horas de reiki. Para fazer uma terapia, sei lá, tem que ter 100 horas. Eles não colocaram Ayurveda.
Mas eu acho que os conselhos, né, no caso dessas profissões, médico, enfermeiro, dentista, nutricionista, fisioterapeuta, né, o pessoal mais ligado aos profissionais de saúde, vai, vai disciplinar essa questão das informações. Ok, eu deixo só, como a gente tem aqui uma programação do Ciência Milenar Indiana para levar adiante, eu vou sugerir que vocês mandem suas perguntas, a gente vai publicá-las talvez na nossa página, a resposta da Noeli. Quem quiser se inscrever através do Ciência Milenar Indiana pode fazer isso através do nosso número de WhatsApp, que está na página. Eu vou repetir aqui, né? É mais 55, que geralmente não é necessário, 11 9 4706 3354. Então é 9 4706 3354, né? E nós vamos a Noeli vai fazer nós vamos fazer a propaganda também, Noeli, então essa sua aula introdutória para o dia 28, que já é semana que vem, não é isso? Isso. E vocês podem... Só um pouquinho, gente, que eu preciso abrir uma porta aqui. Só um segundo, por favor. Abre a porta, a gente vai conversando então com o público. Eu espero que vocês, aqueles que são interessados, façam o curso, como ela sugere, de maneira séria. A vida é uma experiência que precisa ser vivida de maneira responsável. Então, eu considero a ciência médica fonte de toda a medicina mundial, mesmo a medicina alopática tem raízes na medicina ayurvédica. É a primeira, porque é ela que ensina como a gente lida com a química e com a biologia da natureza. Então, é importante, integrativo, né? E parece que não é obrigatório, você não precisa ser formado em medicina, né? Se eu não entendi mal, né? Pois não é um curso de medicina ayurvédica, né? É um curso de terapia, que é uma terapia, certo? Quem quiser mais informações, pode escrever para nós, ou também contactar a Escola Satya. Sim. Pode colocar lá no nosso Instagram, né? Lá tem o nosso número também, dizendo, eu venho pela sempre faz essa referência, né? Fiquei com dúvida em tal coisa, né? Só lembrando isso, que a inscrição de vocês vai vir através da ciência, mas a gente está disponível, tá? Para qualquer dúvida também. É possível assistir a aula introdutória antes de decidir pela inscrição? Gente, infelizmente não. Tá? É porque, assim, ó, a gente decidiu isso há algum tempo, porque, assim, ó, não faz muito sentido, né? Qualquer dúvida que você tenha, você pode nos chamar. Eu atendo o telefone, tá, gente? Eu sou a diretora da escola, mas eu atendo o telefone, eu respondo para vocês no Instagram, eu respondo no WhatsApp. Até dia 30. Agora, a nossa função ela está em responder e atender os alunos. A gente responde em qualquer horário, né? Não tem horário comercial, a gente não tem. A gente tem essa flexibilidade, né? Mas a gente não autoriza, tá? Porque aí já entra na questão do curso mesmo, né? De passar a programação. A gente pede desculpa, mas é uma norma que a gente adotou, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tenham, não entendi, queria entender sobre isso, nos chama no WhatsApp, nos liga, a gente vai ter o maior prazer em responder, temos essa disponibilidade, né? Então, super tranquilo. Eu agradeço, Cláudio, demais essa oportunidade, né? Como eu disse, eu nunca dei uma aula de Ayurveda, tá, gente? Mas eu amo falar de Ayurveda porque
Nós vivemos o Ayurveda na nossa família, né? A escola, ela é junto com minha casa, tem minha casa, e aos fundos tem a escola. Então, os alunos que vierem para cá, né, eles vão estar na minha casa, eles entram na minha casa, eles veem como vivem, né, como a gente vive, né? Agora, dia 14 de agosto, está nascendo o meu primeiro netinho, que vem um neto ayurvédico, né, tratado, né, gravidez toda feita, né, sob os cuidados do Ayurveda. Então, enfim. Abençoado por Deus e pela ciência ayurvédica, que é também muito importante, né? Fundamental. Obrigado Sim, com certeza. pela sua disponibilidade, por aceitar fazer esse projeto conosco, participando assim do nosso intento de fazer caridade na Índia. A Noeli foi muito aberta em relação a isso, gostou da ideia, então eu também encaro nessa maneira séria da Noeli de enxergar e levar adiante essa missão relativa ao Ayurveda, um compromisso de responsabilidade. Isso é muito importante para o grupo de estudos Ciência Milenária Indiana e acredito que para todos vocês também deva ser. Mais uma vez, obrigado pela presença. Qualquer outra pergunta que vocês tenham, ou vocês mandam para nós falando que é sobre o curso de Ayurveda, ou vocês escrevem diretamente para a página da Escola Satya, como está escrito aqui na nossa página do Ciência Milenária Indiana, tem o nome da escola, o nome da Noeli e tudo mais. Ok? Vocês podem fazer a inscrição tanto conosco, quanto com eles escrevendo que vocês vieram através do Ciência Milenária Indiana. E aí o acordo se mantém entre nós. Está certo? Exato. Assim? Gratidão enorme, gente. Ficamos à disposição. Cláudio, podemos conversar uma outra hora. Ok, muito Maria bem. diz por uma medicina integrativa é isso, gente. Eu nunca entendi uma medicina fragmentada, né? Precisamos ter esse olhar integrativo, né? Corpo, mente e alma. Claro. A saúde é para a vida espiritual e para o resto da vida. Né? Para tudo que para tudo. a gente... E para o planeta, né? O planeta agradece, né? A gente nem fala, porque é tanta coisa para falar, mas é isso, né? Quando a gente cuida da gente, a gente cuida da nossa comunidade, a gente está cuidando do nosso planeta. Então, acho que é isso, né? De um mundo melhor. Exatamente. Gratidão enorme. Muito Bom dia, bom dia. Bom dia para todos. Haribol. dia.